Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. Com a MailBiz, seu e-commerce pode vender muito mais com o e-mail marketing. Além de uma ferramenta poderosa e simples de usar, conte com nossa consultoria para gerar mais engajamento, mais vendas e mais recompra. Venha para a MailBiz. Se você estiver sozinho em uma floresta sem bússola, é muito provável que você se perca. Em e-mail marketing, sem acompanhar as métricas das suas ações, você envia e-mails no escuro e fica preso ao "eu acho que". O Ricardo Ribeiro, da Magna Consulting, ele é mestre em administração com ênfase em comportamento do consumidor e também é professor de CRM. Olha só, e ele vai te contar o que realmente move o mercado data-driven. É hora de deixar os achismos de lado. Manda ver, Ricardo! Pessoal, vamos começar então a palestra aqui. Antes de eu me apresentar, eu queria falar que o tema que a gente vai tratar hoje é métricas e KPIs, né? Uma das coisas mais importantes do marketing digital, realmente. Toda vez que a gente está falando de métricas e KPIs, a gente está falando de números e dados e etc. Eu queria agradecer a E-mail Marketing Summit e principalmente o pessoal da Safety Mails, né? Porque, cara, melhor serviço impossível, né? Deixa eu me apresentar rapidamente para a gente não gastar muito tempo aqui. Meu nome é Ricardo Ribeiro, tá? Eu sou atualmente um dos diretores da Magna Consulting, né? A minha empresa, essa empresa, a Magna Consulting, eu abri junto com 2 sócios, a Maria e o Ademar. Eu vou falar um pouco mais dela depois. Só passando um pouco do meu background, tá? Eu já trabalhei como coordenador de marketing da TripAdvisor aqui no Brasil. Eu fui gerente de e-commerce da Mundo Verde, especialista em produtos na Boa Vista SCPC e coordenador de marketing lá na Corbiz. Então eu já passei por
muitas empresas que têm relevância no mercado e todas elas foi trabalhando com uma parte de CRM. Algumas delas eu saí um pouco do foco de CRM, mas todas elas tiveram o cunho de CRM por trás. Eu tenho mais ou menos 10 anos de experiência em CRM, incluindo nesse meio não só na parte acadêmica, como também a profissional. Eu fiz graduação no Mackenzie, né? Especialização na Casper Liber em Marketing, MBA em Marketing Digital na SPM, eu sou formado em Gestão de Projetos na FIA e eu sou mestre em Administração na SPM. Alguns clientes que eu já atendi durante a minha vida, assim, que eu acho que são relevantes para todos, tá? Nubank, Clinique, Mesh, Singer, Mercado Livre, Teleanorte, BNV, Cacau Show, Vivo e tem outros diversos. Eu coloquei os 10 que eu acho que vão chamar mais atenção da galera que está assistindo isso e da galera que realmente está olhando realmente o mercado como um todo, perfeito? Falando um pouco sobre a Magna Consulting, para a gente não gastar muito tempo da palestra. A Magna, tá? Nós nascemos há mais ou menos 2 anos atrás. Nós temos como premissa nos tornarmos CMO as a Service de uma empresa. O que é o CMO as a Service? É ajudar as pessoas a terem realmente um marketing digital e um marketing tradicional conciso e coerente com o que o mercado pede, sem que elas tenham que realmente contratar toda uma equipe para fazer isso. Então, se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, e até uma grande empresa, e quer fazer algo no digital, chama a gente. Vamos bater um papo, perfeito? Nossa premissa principal é CRM, mas a gente atua com CRM, SM, SEO, UX e todas as outras frentes de digital, perfeito? A gente é profissional movido por dados, tanto que é o que a gente vai falar nessa palestra. E mais importante do que isso, tá? A gente atua com muitas pequenas e médias do mercado, que realmente ainda não chegaram ao nível grande, e a gente atua com grandes também. Então, como eu disse, se você tem um papo para falar de marketing digital, vem bater um papo com a gente, ok? Falando sobre métricas e KPIs, tá? Antes da gente entrar realmente nas métricas e KPIs de e-mail marketing, a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos, ok? Por que mensurar, por que mexer, por que movimentar esses números é tão importante? Por que eu vou olhar métricas e KPIs no dia a dia, ok? A primeira coisa que a gente tem que ter como premissa é que mensurar e acompanhar métricas e KPIs tem a ver com realmente você melhorar o seu negócio, ok? Não tem a ver com, sabe, eu preciso ver números. Os números, eles estão lá, eles sempre estiveram lá, mas as métricas, os KPIs, elas vão dar um delimitador para o seu negócio melhorar cada vez mais. Como é que ela vai delimitar esse negócio e melhorar o seu negócio cada vez mais? Você vai descobrir o que seu cliente gosta. Por quê? Se de repente um cliente começa a clicar mais em um determinado banner do que outro tipo de banner, você já tem um direcionamento do que realmente você está afetando na vida dele e como está afetando para melhor. Se você começa a falar de um determinado tema e começa a chamar mais atenção desse tema, você começa a ir deste lado para realmente começar a ganhar mais realmente relevância em todas as comunicações que você está fazendo. Você melhora a sua conversão, porque cada vez que você vê, mandei o produto X, trouxe mais receita, eu já sei o que eu tenho que colocar pelo menos um direcionamento de que tipo de produto eu tenho que colocar para que eu traga mais receita para o meu e-commerce. E consequentemente, você vai aumentar a sua taxa de recorrência dos clientes. Você aprimora o ROI das suas campanhas e você estabelece metas plausíveis e reais. Não sei quantos de vocês já vivenciaram aquela ideia de que realmente alguém vira para vocês e fala: eu quero que você bata 10 milhões de reais mês que vem. Isso é, você olha e fala assim, tá, mas o e-commerce está faturando 100 mil esse mês, não tem como bater 10 milhões mês que vem, porque tem que ter uma crescente e é tudo relacionado a data, tudo relacionado a dados que vocês vão mensurar, mexer e averiguar se são possíveis, etc. Com os dados que você mensura, com KPIs, com métricas, você consegue ver o que é plausível e o que não. Porque você consegue ver um histórico ao longo do tempo do que você anda crescendo e o quanto que você pode crescer nos próximos meses, perfeito? O que é importante? Eu coloquei esse livro aqui, que é basicamente da Salesforce, né? Que é um livro chamado Data Driven, né? E esse livro, ele dá todo um direcionamento de como realmente você pode ser data driven, ou seja, movido por dados, e não apenas um cara que olha para dados ou enxerga dados, mas um cara que é movido por eles, ok? É para isso que serve métrica e KPI. Se você não é data driven, você está gastando o seu tempo olhando métricas e KPIs, porque se eles não te levam a algum lugar, não te movem de um patamar, você está simplesmente gastando seu tempo e você podia estar fazendo outras coisas, ok?
Qual que é a primeira regra de marketing digital, até colocando em relação à mensuração, melhoria, KPIs, etc. Não existe uma regra clara, existem testes que você mensura através de métricas e KPIs, perfeito? Por que não existe uma regra? Você só vai descobrir o que funciona com os seus usuários a partir do momento que você testa e o número vai responder para você no nome dos seus usuários. Basicamente, os números não mentem para você. Se você tem mais conversão numa landing page, se você tem mais conversão no e-mail, mais conversão no que quer que seja, se tem mais abertura, mais clique em determinado assunto, esse banner, o que for, basicamente está mostrando o que seus usuários gostam. Esquece o que você gosta, pensa no que realmente o seu cliente quer e no que seu cliente gosta. E os números vão mostrar para você o que eles gostam. Então, consequentemente, você acredita no número, você não acredita no seu achismo, esquece o seu achismo. Cada acho que você fala, basicamente você jogou um teste que você poderia fazer no lixo, ok? Por que eu digo isso, né? Durante um bom tempo da minha vida, eu era daqueles que a gente tinha aquelas premissas, né, pré-estruturadas, etc. Até que eu comecei a ver que realmente o mercado é muito volátil e nem sempre é como funciona. Esse foi um tema que aconteceu em 2017, acredito eu, e eu tinha uma assistente que ela é muito boa, só que ela era um pouco afobada naquela época e ela fazia as coisas uma em cima da outra. Eu ensinei pra ela como é que ela conseguia, de repente, assim, roubar um HTML de um e-mail. Eu falei, manda um teste pra você consegue fazer XYZ, não cabe ao caso, e você consegue roubar pra você o HTML, perfeito? Ela foi fazer o teste pra ela. A diferença é que ela pegou o teste, selecionou a base inteira de e-mails da base do cliente e mandou esse teste para todos os clientes. Por que eu digo que não existem realmente verdades absolutas no marketing digital? Porque esse teste com o assunto teste teve top 1 de abertura, clique e receita. Ele era um e-mail que já tinha sido soltado dessa lista, só que as pessoas não tinham se tocado que elas precisavam do produto que estava dentro desse e-mail. Elas só foram se tocar quando elas viram que teve uma quebra de paradigma e, consequentemente, por um erro da empresa, esse erro gerou mais abertura, mais clique e mais receita do que todos os outros e-mails no mês. Então, esse é o tipo de coisa que quando você olha, você pensa, cara, todas as premissas que a gente acredita em marketing digital têm que ser quebradas. Você tem que testar para ver se funciona ou não. E você só vai descobrir se funciona quando você vê os resultados. A mensuração ela também te permite ver o que funciona ou não com o seu público. Eu vou dar um exemplo, assim, uma parte basicamente de mídia, uma parte de CRM do iFood. E eu vou dar um exemplo que é pessoal. Eu espero que realmente assim isso não fique ruim, mas ao mesmo tempo eu espero que eles olhem isso, eu espero que isso chegue a alguém do iFood e que eles falem, putz, não foi a melhor estratégia possível, né? Por que eu digo isso? Um exemplo do que não funciona, tá? Você me manda um lanche lindo e maravilhoso como esse combo suicide, batata frita, refrigerante, etc. Aí eu olho e falo, cara, que vontade de comer um hambúrguer. Vou lá, clico nesse hambúrguer e falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu paro num restaurante que está fechado e está a 353 quilômetros de mim. Ele não atende a minha localização. Sendo que o iFood tem no CRM deles, se eles pegarem no âmago do CRM, que é tirar os dados do RP e colocar dentro de uma base de contatos, aonde eu moro, aonde que eu peço lanche e, mais importante do que isso, aonde eu estou. Porque se ele sabe que tem 353 km de distância entre eu e o restaurante, não faz sentido mandar esse restaurante para mim. E eles fazem isso mais de uma vez, eles andam fazendo isso mais de uma vez. Porque a mesma coisa aconteceu com esse combo show de 100 peças de sushi. Eu fui lá, me interessei, falei, pô, quero comer um sushizinho. Abri o sushi, 100 peças de sushi, R$119. Eu falei, cara, o preço tá ótimo. Quero 900 quilômetros quase, 860 para ser mais específico, quilômetros de distância e um restaurante fechado. Então, aquela comunicação, se eles tivessem acoplado alguns dados de localização só, eles já não teriam mandado isso para mim. Eles podiam estar fazendo mídia geolocalizada.
ou pelo menos com uma base de CRM do tipo, quem é de São Paulo recebe essas ofertas, quem é do Rio de Janeiro recebe aquelas ofertas. Por que eu estou falando que não funciona? Basicamente, isso é zero de conversão. Eles não tiveram conversão com isso, porque eu não posso nem converter, nem que eu quisesse, eu poderia converter isso. Entendeu? Por que eu digo isso? Eu até tentei comprar o Combo Show antes de olhar onde que era esse tal de Sushi Louco. Eu cliquei, não tinha como adicionar. Eu ia olhar e falava, não tem como adicionar. O restaurante estava fechado, eu já não ia converter. Mas ele estava a 859 km, eles nunca iam entregar. E aí começa, é zero de conversão, não vai funcionar, perfeito? E um exemplo do que realmente funciona, que o iFood usa muito bem, e vocês já devem ter visto isso, né? Pede um iFood, não tem travessura, só gostosuras com esse cu. Esse cu é de cupom. Só que assim, eu não lembro se alguém vai se lembrar certinho. Isso daqui é outubro, 31 de outubro de 2018 ou 19, não tenho certeza. Foi uma das assim, primeiras comunicações que eu tinha visto dessa maneira do iFood, tá? Não tem travessura, só gostosuras com esse cu. O que acontece? Parece que, tipo, no primeiro momento você pensa, caraca, eles erraram, colocaram o cu ali, tá totalmente errado. Só que aí o McDonald's vai lá e manda uma comunicação parecida. Acho que seu estômago está dizendo quero um cu. Cupom, maravilhoso. Isso foi quase um ano depois, tá? Até colocando por causa das datas que vocês podem ver. Só que, o que você pensa nisso? Você fala, cara, isso é engraçado. Por que é engraçado, né? Porque se o iFood olhasse pra isso e falasse, cara, erramos, eles não iam mandar esse segundo tipo de comunicação. Você não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. Só consigo pensar no cu. Essa primeira comunicação foi um antigo superintendente meu que me mandou. E quando ele mandou, cara, a gente deu muita risada, falou que eles erraram, não sei o quê. E eu guardei esse print porque eu falei, meu, é um print muito bom. Eu dei muita risada com esse print. Isso daqui foi de um celular um pouco mais antigo, vocês podem ver que até a resolução está um pouco ruim. E esse celular um pouco mais antigo, você pode pensar, cara, tá, isso daqui era um iPhone, isso daqui é um celular um pouquinho mais antigo, é possível que esteja errado pelo tamanho da tela, né, pelo não sei o que. Isso daqui eu recebi basicamente no mesmo mês que o do McDonald's, tá? E isso daqui foi no meu celular, era um S8 naquela época, uns 2, 3 anos atrás. O que era? Era um celular que era top de linha, em teoria, e tava errado ali também. Eu duvido muito que o iFood esteja mandando comunicação incorreta para os celulares top de linha e para os celulares ruins também. Isso é pensado. Por que eu digo isso? Porque até no SMS é pensado. Então, se no SMS é pensado, deve ter algum motivo por trás. Teve um dia que eu estava dando aula, eu dou aula na SPM, e, consequentemente, chegou um aluno e comentou isso daqui. Professor, eu dou esse mesmo slide na aula, né? Só que eu não colocava... Tiveram alguns que eu fui adicionando ao longo do tempo. Antes era só aquele primeiro. Ele falou, professor, eu trabalhei lá durante um tempinho, né? E, cara, de acordo com, assim, os dados que tinham lá, para cada cupom que aparecia, eles geravam mais 30% de tráfego. Cara, é um caso real que funciona. Você pode ver que eles replicaram, eles fizeram isso várias vezes. Agora, eles estão testando talvez aquele mesmo quesito de mídia. Mas o que é importante eles verem? Qual que é a conversão de repente das pessoas que estão recebendo comunicação de um sushi louco lá do Rio Grande do Sul para São Paulo e consequentemente ver o que eles estão sendo incorretos nesse caso, para melhorar a conversão das campanhas. A gente vai chegar ainda lá. Mas vamos ao que interessa, tá? Métricas e KPIs. Quais são as diferenças entre métricas e KPIs e o que são métricas e KPIs? Métricas. As métricas são dados brutos com objetivo operacional e normalmente são quantitativos. O que significa isso? Abertura, clique, receita, vendas, quantidade de páginas acessadas. Tem uma cacetada. Como a gente está focando mais em e-mail marketing, eu trouxe as principais do e-mail marketing, ok? Então vamos lá. Algumas métricas que dá para você mensurar e dá para você acompanhar no dia a dia. Tamanho da lista. O tamanho da lista é importante porque com o tamanho da lista você sabe o quanto você está crescendo de base. Custo da ferramenta. O custo da ferramenta você não precisa acompanhar dia a dia, mas é importante você saber o custo da ferramenta, quanto você está pagando, porque é um valor bruto monetário, ok?
E-mails enviados, quantos e-mails você enviou? E-mails entregues, quantos e-mails você entregou? E o e-mails enviados e entregues é importante até colocando em relação a diversos softwares do mercado e diversos provedores do mercado, porque se você entregar uma quantidade baixa de e-mails, significa que de repente você está batendo em muita caixa que é falsa. E vale até reforçar, tem que limpar a sua base. Se você não limpar a sua base, você vai ter um problema de entregabilidade, ok? A gente vai falar disso depois quando chegar em KPIs. Aberturas. Aberturas é quantas aberturas tiveram no seu e-mail. Aberturas únicas, tá? O que são aberturas únicas e aberturas? Por que um diferencia do outro? Se eu abrir uma vez o meu e-mail e eu tenho um número correlato entre aberturas e aberturas únicas, um número bem próximo, significa que basicamente aquela abertura está correta. Mas digamos que eu começo a ter uma disparidade um pouco grande. Eu tenho 40 mil aberturas e eu tenho 10 mil aberturas únicas. O que isso significa? Em algum momento pode ter dado problema de carregamento, pode ter dado qualquer tipo de problema, e essa pessoa tentou abrir mais de uma vez o e-mail para ver se carregava ou não. Então, de repente, aquela imagem apareceu aquele xizinho antigo do Outlook, ou não carregou a imagem, ou não qualquer coisa. Se isso aconteceu, a pessoa às vezes pode tentar abrir mais de uma vez. Eu estou dando apenas um exemplo de erro que pode acontecer, até para a gente não se estender muito. Dispositivos usados para leitura. Então, digamos que eu tenho 10 mil pessoas na minha base, tá? E dessas eu tenho 3 mil pessoas que estão com o iPhone mexendo no meu e-mail, nas minhas comunicações. Isso pode ser usado lá no futuro para você ver o tamanho das comunicações que você tem que focar, ok? Cliques. Por que cliques e cliques únicos novamente, né? Por que é importante mensurar os cliques? Para você saber onde os caras estão parando. Se eles realmente estão parando só na abertura, eles abrem o e-mail, leem e vão embora, ou se eles estão clicando, e aí tem o CTOR, que é o cliques únicos. Por que tem isso, tá? O clique, ele vai delimitar a mesma coisa. Clique e clique único, vamos voltar ao mesmo quesito do abertura e abertura única. Digamos que eu clico uma vez só e eu tenho um número bem parecido entre cliques e cliques únicos. Comunicação, ok. Se eu tenho vários cliques e eu tenho poucos cliques únicos, o que pode significar? Você pode ter mandado um link incorreto. Esse link pode estar parando num lugar nada a ver. Então ele está tentando de repente acessar um produto. Então, por exemplo, quero comprar um sabonete. Cliquei no sabonete e eu estou parando no shampoo. Aí ele vai falar, caramba, acho que deu erro. Aí ele vai lá e clica de novo. Aí ele vai lá e clica mais uma vez. E aí você começa a ver o que pode ter dado de errado. Ou teve uma intermitência de repente do seu e-commerce. O cara clica e ele para num 404. Pronto. É esse tipo de coisa que você consegue ver através desse tipo de erro. Acontece também outros tipos de coisa, mas a gente não vai conseguir se estender num nível de chegar a todos eles. Mas pensem, raciocinem o que pode ter acontecido para que tenha essa disparidade muito grande, perfeito? Cancelamentos de inscrição, quantas pessoas clicaram no opt-out? Denúncias de spam, quantas pessoas clicaram no isso é spam? Vendas, quantas vendas tiveram através do e-mail? Quanto de receita trouxe através do e-mail? E mais importante, qual que é o custo por e-mail? Porque para você mensurar ROI, você precisa misturar essas métricas, tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu quero ver o quanto que custou a minha campanha do mês de janeiro, a primeira semana. Eu vou olhar, eu mandei 10 mil e-mails, eu estou pagando 0,2 de centavo por e-mail, eu vou fazer essa conta. 10 mil e-mails vezes 0,002. Vou fazer isso como um custo, vou colocar quanto de receita eu tive, e aí eu já consigo tirar receita menos custo sobre custo, pum, bateu, cravado o quanto que eu tive de ROI naquela campanha, perfeito? Por que é importante eu saber de métricas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas métricas que a gente usa normalmente, tá, no dia a dia. Quantidade de e-mails enviados, e-mails entregues, então aqui eu já tenho um número meio que correlato. Quantidade de aberturas, quantidade de cliques, quantidade de vendas, receita e o custo por e-mail, perfeito? Eu estou dando números hipotéticos aqui para a gente até conversar sobre isso daqui um slide, ok? E qual que vai ser esse? Vamos falar de KPIs, tá? O que são KPIs? Dados percentuais, taxativos e médias, ok? Então você vai ter normalmente um objetivo estratégico ou tático em relação aos KPIs que você quer alcançar. Eu quero ter taxa de abertura superior a 50%. Pô, legal, esse é um objetivo tático bem interessante. Eu quero alcançar no final do ano um ROI superior a 10. Pô, esse é um objetivo estratégico / tático bem interessante. E por aí vai.
e ele é composto por métricas, tá? Os Key Performance Indicators. O que significa que eles são compostos por métricas? Vou te dar os principais antes da gente entrar naquele antigo slide que eu falei para vocês, tá? Taxa de crescimento da base, ou seja, hoje tinha 10 mil pessoas, amanhã tem 12 mil, quanto que cresceu? Um percentual. Então, se tem 12 mil no outro dia, 20% de crescimento, basicamente, ok? Taxa de entregabilidade, o que é isso? Significa que eu tenho quantidade de entregues sobre quantidade de enviados. Taxa de abertura, quantas pessoas abriram meu e-mail? Taxa de clique sobre envios. Eu via isso muito lá em 2013, mais ou menos, que o pessoal mensurava muito isso, tá? Taxa de clique sobre envios. No momento atual, a maioria das pessoas está mensurando taxa de clique sobre aberturas, que é o real CTOR, ok? Por que isso? Porque, basicamente, a taxa de clique sobre aberturas, ele é mais preciso em relação à campanha que você está mandando. Porque a taxa de clique sobre envios tem uma certa disparidade no dado, porque é basicamente uma correlação indireta dessas duas métricas, ok? Se eu mandar 100 mil e-mails, não significa que essas pessoas estão abrindo os e-mails. Então, como tem, se a gente for descer o drill down, né? Envios, aberturas, cliques, é mais fácil você fazer uma correlação de dois parâmetros que estão próximos do que de dois parâmetros que têm uma camada entre eles, ok? Taxa de reclamação de spam, quantas pessoas estão clicando em isso é spam? Taxa de conversão, quantas pessoas estão comprando produtos em cima dos cliques que elas estão dando, ou parando na página, né, basicamente. O ticket médio, então, se eu fiz lá 10 vendas e eu basicamente tive R$100 de receita, quanto que é o ticket médio? Pô, R$10 por venda. O ROI, como eu disse para vocês, receita menos custo sobre custo. Taxa de cancelamento de inscrição. Quantas pessoas estão deixando o opt-out lá? Estão falando, eu não quero receber isso. E percentual por dispositivo usado. Lembra que eu falei para vocês? Se de repente você tem de 10 mil pessoas, 3 mil usando o iPhone, significa que 30% da sua base usa iPhone. Será que é interessante eu otimizar minhas comunicações para o iPhone? E aí você consegue ter pelo menos um parâmetro de para onde você tem que ir. Porque aí você sabe mais do seu usuário. Sabendo mais do seu usuário, você vende mais. Não é mágica, é lógica. Voltamos para aquele slide. Quando eu tenho e-mails enviados e e-mails entregues, eu consigo mensurar a taxa de entregabilidade. Então, aí está uma entregabilidade de 97,5%. Significa que 2,5% da minha base ou é hard bounce, ou é soft bounce, ou hard bounce, algum problema basicamente permanente, soft bounce, algum problema que pode ser técnico e assim pode se resolver ao longo do tempo. Entre e-mails entregues e aberturas, eu vou conseguir mensurar o quê? Basicamente, taxa de abertura. Quantas pessoas dessas 975 mil que receberam abriram um e-mail? Quando eu começo a ter taxas percentuais, que é de 0 a 100 sempre, você consegue mensurar todas as campanhas que você está fazendo. Eu vou chegar daqui a pouco numa coisa chamada métrica de vaidade, e a gente vai entrar rapidinho nisso, mas é só para vocês entenderem também e terem uma noção do que isso significa e por que às vezes uma taxa pode te dar uma percepção errada das coisas, ok? 18 mil cliques sobre abertura, 20% de CTR. Ou seja, basicamente, quantos cliques eu tive em cima das minhas aberturas? Você está vendo que eu não estou usando em relação a e-mails entregues? Porque tem um parâmetro entre eles que são as aberturas. Quantas vendas eu tive em cima dos meus cliques? E qual que é a minha taxa de conversão? Aí você consegue começar a mensurar realmente os KPIs, ok? E qual que é a minha receita em relação às vendas? Olha o ticket médio ali. Tem uma hora ali, que eu coloquei o quê? O ROI, basicamente, tá? Da campanha, receita, etc. Que é só para incluir, porque eu coloquei o custo por e-mail, tá? Que é igual o custo ali da campanha, que é o custo por e-mail vezes e-mails enviados, tá? E é só porque eu coloquei ali em cima. Você mandou 1 milhão de e-mails, ok, vezes 0,002. Isso vai se transformar no seu custo. E o seu custo vai ser receita menos custo sobre custo. Você vai conseguir fazer o ROI da sua campanha, ok? O que vai definir quais são os KPIs e as métricas que você tem que acompanhar é o tipo de negócio que você tem, tá? Então, não só o tipo de negócio, mas o tipo de comunicação que você está fazendo.
Eu dou 3 exemplos aqui para vocês que são totalmente distintos. Digamos que você tem um e-commerce. Você vai monitorar e priorizar métricas e KPIs relacionadas à performance monetária. O que significa isso? Você vai dar prioridade a vendas, receita, taxa de conversão, ROI e outros que têm a ver com dinheiro. Por que isso? Porque você tem que gerar receita no final do dia com o que você está fazendo. É um e-commerce. Se você tem um blog, você pode monitorar e priorizar, principalmente, tá, métricas relacionadas a KPIs de visualização e interação. Aberturas, cliques, CTOR, taxa de rejeição e por aí vai. Porque você vai saber se o público gosta de determinado item ou não através dessas taxas, dessas métricas e KPIs, ok? E o e-mail de conteúdo, que não tem nada a ver com o blog e com o e-commerce, né? Mas digamos que a gente mandou um e-mail de conteúdo e eu sou um e-commerce. Por que eu coloquei o e-mail de conteúdo aí no final? Ele foge um pouco do e-commerce e do blog, porque ele pode ser usado em qualquer um dos dois. Por que eu digo isso? O e-mail de conteúdo você tem que focar e priorizar métricas de abertura, clique, etc. Só que é importante você mensurar o que você está fazendo, o quanto vai refletir na frente daquilo. Eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Em uma empresa que a gente trabalha, que eu trabalhei com um certo pessoal de e-mail marketing, cada e-mail conteúdo disparado gerava uma taxa de abertura de 8% superior no e-mail seguinte. Então como é que você faz? Pelo menos como a gente fazia, né? Eu começava a semana mandando um e-mail de conteúdo para essa galera, para que eles ficassem nutridos, entendendo do que a gente fosse a falar no segundo e-mail da semana, que ia ser um e-mail de promoção. Então no começo a pessoa recebe o e-mail de conteúdo e fala, cara, entendi como é que eu faço X. Pô, legal, já sei o que eu posso fazer com esse produto. Logo em seguida, vem uma promoção daquele produto, que a pessoa vai olhar e falar, cara, casou certinho, né? Estranho. A gente só continuava esse tipo de estratégia porque a gente tinha esse dado de 8%. Porque se realmente não trouxesse nada, pô, mandei uma comunicação, sabe, de conteúdo para o cliente, não trouxe receita, não trouxe mais abertura no segundo e-mail, estou gastando comunicação com um cliente que de repente não precisava receber, ok? O importante quando você for mensurar, tá? Quando você for ver métricas, KPIs, etc., é ver onde as suas taxas estão relativamente baixas e aprimorar elas, ok? E quando as suas taxas estão todas altas, você está tudo com 100%, vou dar esse exemplo. Você sempre vai ter, normalmente, o que melhorar, né? Porque é muito difícil você ter 100% de entrega, 100% de abertura, de clique, de receita e de vendas, né? Porque se você tiver tudo isso, cara, você tem a base perfeita. Mais importante do que isso, pô, vi que tá umas taxas meio boas aqui, tô com 40% de abertura, 80% de clique, estou com uma, sabe, todo mundo que clica compra, tá uma maravilha. O que você vai aumentar? Sobe todo o funil, porque você tem que jogar mais água dentro desse funil para ele expandir. Então, você tem que aumentar o tamanho da sua base. E aí você vai sempre retrabalhando em cima das taxas para manter elas mais altas possíveis, ok? Porque daí você alcança 100% de todas as taxas, o que é muito difícil, e 100% do seu público ideal. E já que a gente falou de aprimoramentos, e a gente está falando realmente disso de métricas, KPIs, etc., vamos entrar em métricas e KPIs de vaidade, ok? Frases típicas de quem adora uma métrica de vaidade, um KPI de vaidade. Nós temos uma base de 1 milhão de contatos, base grande, né? Nossa taxa de abertura é de 50%. Caramba, bom, interessante, né? Nós estamos pagando 0,016 centavos por e-mail. É um número expressivo, é bem baixo, cara. E 5 mil pessoas abrem nossos e-mails no iPhone. Caramba, tem gente tem bastante gente abrindo e-mail no iPhone. Por que isso é importante? Eu joguei alguns dados aqui, e eu joguei simples dados que não dizem nada. Por que eu digo isso? Quando dizem que o amor, à primeira vista, o amor deixa as pessoas cegas, é a mesma coisa com a métrica de vaidade, tá? Porque a métrica de vaidade te deixa cego. Ela olha, faz você desviar realmente do principal foco da sua empresa e faz você ficar olhando um número que às vezes não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo bem besta aqui, ó.
Nós temos uma base de 1 milhão de contatos. Beleza, mas qual que é o percentual dessa base que está ativa? Pô, 1 milhão de contatos, se eu tenho 10% ativo, significa que eu consigo mandar para 100 mil pessoas que vão me responder. Ah, legal, já começou a mudar, né, a percepção. 1 milhão de pessoas virou 100 mil. Ah, e se eu tiver uma base de 1 milhão de contatos com 100% ativa? Pô, legal, cara. Quantas comunicações vocês realizam por semana com essa base de contatos? Digamos que ele tem 1 milhão de contatos e nunca realizou uma ação com esse 1 milhão de contatos. Qual a chance de você ter dentro desse 1 milhão um número furado? Você ter, sabe, basicamente 300, 400 mil pessoas que ainda existe aquele e-mail. É bom validar esse tipo de base de contato. Porque, como eu disse, essa métrica de só ter o contato e não saber o resto das informações não adianta em nada. Temos uma taxa de abertura de 50%. Legal, e a taxa de cliques e conversão? Porque de repente tem 50% de abertura e é tudo conteúdo e você tem um e-commerce. Já começou a complicar aí. Pô, mas digamos que o cara tem realmente uma taxa de abertura de 50%, ele não precisa de clique porque ele é um blog, por cá. Qual que é o tamanho da base? E se o cara tem uma base de 5 pessoas? 5 pessoas é impossível ser 50, desculpa, 6 pessoas. O tamanho da base é de 6 pessoas, 50% de abertura, 3 pessoas estão abrindo e-mail. O número por si só, taxa de abertura, não quer dizer nada. Você precisa de um drill down de mais informações para que ele seja relevante dentro da sua base, perfeito? Nós estamos pagando 1/10 de centavo quase por e-mail. Caraca, que bom, mas qual que é a feature que a sua ferramenta oferece? Esse preço que eu coloquei aí de 1/10 quase de centavo por e-mail, eu peguei de uma ferramenta em específico para fazer isso, que essa ferramenta só manda e-mail. Ela não tem automação, ela não tem personalização, não tem nada, ela só tem o disparo do e-mail. Você consegue mandar um e-mail massivo para uma galera, o que a gente já acha meio nocivo. Eu acho que uma galera aí de CRM deve estar coçando aqui atrás da orelha e falando, isso daí não vai dar certo, hein? E isso é o problema de você trabalhar com, de repente, uma ferramenta muito barata. Quais são as features que ela tem, entendeu? Qual que é o tamanho da base que você possui? Porque o tamanho da base vai influenciar na quantidade de disparos que você tem. Só que assim, às vezes você está pagando 1,6 décimos de centavo por e-mail e você podia estar numa outra ferramenta que você vai pagar 2 décimos de centavo por e-mail com o dobro ou triplo de features, entendeu? E aí começa todo o embrolho do o porquê você tem que fazer e o que você tem que fazer. 5 mil pessoas abrem nossos e-mails no iPhone. Legal, quanto isso representa em percentual da base total? Por que eu pergunto isso? Tem uma galera que foca no iPhone porque o dono da empresa tem iPhone. Pra quê? Se a base é 99% composta por Samsung, desculpa, presidente, não sei o que, o iPhone não é o foco. Seu foco é vender mais. Eu acredito que o dono da empresa vai entender se você virar para ele e falar, cara, 99% da base é Samsung. Eu sei que no seu iPhone não está chegando bem, mas no Samsung, ó, que experiência. Então, basicamente, métricas KPIs, tá? Quando eu falei disso daqui, métricas KPIs de vaidade, é importante a gente sempre lembrar que existe também a mensuração incorreta, tá? Usar alguns dados que não estão dentro do contexto. O que está causando determinado erro, o que está fazendo tal coisa, quanto tempo eu gasto para, sabe... Pensa nessas métricas KPIs, olha para ver se realmente o seu negócio faz sentido mensurar aquilo e, mediante isso, use-as. E para terminar, eu vou falar realmente da morte do e-mail, tá? Que é um manifesto que eu faço em sala de aula e eu gostaria de fazer aqui também, porque todo mundo fala que o e-mail vai morrer. Eu vejo isso daqui desde 2000 e lá vai cacetada. Só que isso daqui eu peguei do Nível Horizontal, é um blog português, tá? Em 2018. Eu não encontrei mais notícias sobre e-mail morrendo. Eu acho que o pessoal começou a repensar se realmente vai falar que o e-mail morreu ou não, ok? Porque eu escuto ler isso desde 2010, desde a época que, assim, eu estava trabalhando lá atrás, eu ainda era comercial. Só que toda vez que eu vejo os resultados que o e-mail traz, eu penso, cara, eu não acho que vai morrer, tá? Esse é um case lá da Corbis, deixando claro que eles geraram uma receita muito grande em um mês em específico, tá? Todo mundo tá vendo aí, é a famosa Black Friday, né? Lá de 2017, é um dado bem antigo de um determinado cliente.
E essa receita gerada aí foi só com e-mail, R$930 mil com e-mail marketing, ok? E a receita assistida, que significa que o usuário passou no e-mail marketing e depois foi para outro meio, de R$2 milhões. Quando eu falo disso, o pessoal deve pensar, pô, mas o custo aí foi de R$90 mil em e-mail, certo? Foi quase isso. Foi próximo a isso, entendeu? Esse custo de R$8 mil, eu acho que reflete bem o que o e-mail representa em relação a ROI, né? Em relação a comunicação correta, segmentação correta e, mais importante, entregabilidade, aberturas, cliques, etc. O quanto isso pode representar de receita na sua empresa. Perfeito? Se você fizer uma conta básica de ROI, tá? Receita menos custo sobre custo. R$930 mil menos R$8 mil sobre R$8 mil e desconsiderando os custos da agência, você tem um ROI de 115, tá? ROI de 115 você não encontra tão fácil no mercado. No e-mail, ele é mais fácil de acontecer do que realmente numa mídia tradicional, porque o e-mail custa barato e o e-mail assertivo custa mais barato ainda e traz mais retorno ainda. Perfeito? É por esse tipo de coisa que é importante vocês mensurarem as coisas, perfeito? E é isso, gente. Dúvidas? Deixo minhas redes sociais em aberto, caso vocês queiram perguntar alguma coisa.